Olá, pessoal. Eu sou o professor Cleivson e estamos de volta, neste momento com a nossa 32ª aula de História dos sextos anos. E hoje nós iremos falar sobre os povos pré-colombianos e a posse coletiva da terra. Então, observe bem essa imagem. Nós vamos ver aqui o local de habitação de cada um desses povos dentro do continente americano, Sabendo que nós temos 3 Américas, Lá em cima, América do Norte, no centro ali, América Central, e aqui embaixo, vamos ter a América do Sul. Então, observe que está destacada, lá Maias, lá na parte da América Central, Pegando lá um pouquinho da América do Norte e América Central. Os astecas também, certo? Então, e aqui embaixo, onde está na cor azul, vamos ter os Incas, pegando toda aqui a parte da América do Sul, Brasil, Colômbia, Peru, Bolívia, certo? Então vamos falar aqui sobre esses 3 povos um pouco, sobre a posse coletiva da terra. Então, pessoal, vamos falar um pouquinho aqui sobre os povos pré-colombianos. Então, a origem mais provável desses povos, aponta alguns pesquisadores eurocêntricos, são da Ásia, na China. Então, estudando os chineses, por exemplo, o cabelo e os fiapos de barba, que na Era do Gelo, ou período de glaciação, esses povos nômades atravessaram o Estreito de Bering há mais ou menos 14 mil anos atrás, chegando à América. Então, a marcha para a América durou de 200 a 300 anos, com 15 mil quilômetros percorridos, se estabelecendo na região até a conquista espanhola do continente no século XVI, tá? Então, eles ocuparam essa região, chegando aqui através, como citou aí, do Estreito de Bering, e percorreram mais ou menos 15 mil quilômetros para chegar até a região aqui da América, certo? Sua organização e força política geraram a divisão do continente, sendo os tupis guaranis mais frágeis ou menos desorganizados e muito divididos, foram expulsos da América do Norte, tá? Se estabelecendo provavelmente na América do Sul, como bem conhecemos quando da chegada dos portugueses, principalmente na região ali do Rio de Janeiro, São Paulo, certo? Bahia, aquela região aqui já do nosso litoral brasileiro. Os maias estão localizados na região da Guatemala, Honduras e uma pequena parte do México, na planície de Yucatán. Desenvolveram uma economia agrícola extrativista, certo? A irrigação, a queda livre, abastecendo a região por valas entre trechos longos, ou seja, no formato de espinhas de peixe, e bambus, fornecendo água, sendo que os europeus se surpreenderam com esse avançado sistema tecnológico. Tá, pessoal? Só para corrigir, a palavra ali é Yucatán, tá? Não é Lucatã não, certo? Foi um errozinho de escrita. Chamados de gregos do Novo Mundo, a civilização maia obtinha conhecimentos da escrita, da agricultura e também da arquitetura. O uso de terra coletiva ou coletivo e uma sociedade militar. Então, essas são as características deles, tendo o governante como sendo divino, os camponeses presos à terra produziam uma parte para o governante e outra parte para a sua família. A religião era politeísta, tá? Com ligação com os astros e com a terra, ou deuses recriados, humanizavam seus deuses, os sacrifícios humanos para amenizar as secas, pragas ou doenças, oferecendo os jovens mais belos da sociedade. Então, essa era uma das práticas, da religiosidade maia. Também eles realizavam um comércio de trocas, entre eles a moeda, o ouro, o cobre, objetos de domínio dos metais, o artesanato, sendo que o comércio trazia a urbanização, com cidades, palácios e habilidades, com as artes e as formas. Entre as cidades mais importantes, ou os grandes centros, vamos ter Palenque, que era a capital maia, Copán, com o grande comércio, e Tikal, o centro religioso. O povo maia era uma sociedade com escravos,
que podiam ser prisioneiros de guerra, crimes econômicos, políticos ou sociais. A decadência ou as últimas resistências dos militares maias foram sufocadas pelos conquistadores espanhóis. Vamos falar agora um pouquinho sobre os astecas, né? Então, localizado no Vale do México, essa sociedade escravista e militarizada conquistava povos para a exploração. Então, o comércio e a economia era na base do milho, né, do feijão, do arroz, do cacau, tabaco, tequila. Então, desse povo nós temos a origem do chocolate, levada pelos conquistadores à corte espanhola. Então, foi nessa população, nessa sociedade que surgiu, né, a utilização e a descoberta do chocolate. Os seus deuses, né, eles tinham a águia, o jaguar e o coiote. Né, e o grande deus dessa civilização era Quetzalcoatl, tá? Ou que é o deus Sol. E a base política, né, vamos ter os imperadores teocráticos, né, que era tido como representante divino, né? A dinastia do pai era uma dinastia de pai para filho, ou seja, hereditária. Sacerdotes e militares, alimentados pelas classes dominadas. Eram realizados sacrifícios humanos, entre eles podiam ser dos povos conquistados. A decadência asteca é por volta de 1435, né, em uma sociedade de classes escravista e autoritária, que quando os europeus chegam, a sociedade já estava fragmentada por lutas internas, né, que os levaram à ruína. E aqui vamos falar, né, sobre os Incas, né, a continuidade daquilo que a gente já vem trabalhando em aulas anteriores. Então, essa civilização está localizada, né, ou era localizada na América do Sul, Equador, né, Bolívia, Peru, Chile, e eram conhecidos por lendas, né, ou são conhecidos por lendas, templos lendários, né, e não por escrita. A economia é agrícola, né, à base de milho, batata, tomate, e terras comunitárias com grupos para produzir, para a sobrevivência e a produção, né, excedente era fornecida para o imperador. Algo interessante nessa sociedade era o equilíbrio para toda a comunidade, ou seja, não existia fome. Interessante observar isso, né, que nenhum membro dessa comunidade passava necessidade, passava fome, né. No campo político, né, vamos ter o imperador, os sacerdotes, os militares e os aiulos, né, que eram os chefes locais, né. O deus Inca era de todas as classes, né, e a hegemonia política praticada pela elite. Não existia diferença entre as classes, tanto que quando os espanhóis chegam, né, encontram um povo unido. Então, grandes construtores, né, como um símbolo dessa sociedade, vamos ter a lendária Machu Picchu, né, resistente a tremores e com grande capacidade de abastecimento para todos os moradores. Então, pessoal, aqui vamos ter uma atividade, tá? Onde vamos ter a seguinte questão, né? Os povos que habitavam a América antes da chegada de Cristóvão Colombo são conhecidos como, letra A, povos nômades, letra B, povos ou povo eurocêntrico, letra C, povos pré-colombianos e letra D, povos aculturados. Então, de acordo com o que nós acabamos de ver nesta aula, qual seria a resposta correta? Aí, galerinha que está em casa, né? Qual seria a resposta correta aí? Vamos observar? Então, quem respondeu povos pré-colombianos, né, foi feliz na sua resposta, a letra C, né? Então, por que eles são chamados povos pré-colombianos, pessoal? Porque eles estavam aqui antes da chegada de Cristóvão Colombo à América, né? Para quem não sabe, Cristóvão Colombo ele foi, né, o primeiro europeu a chegar à região da América, né? Claro que esse mérito ficou para a América Vespúcio, mas na realidade ele foi o primeiro a chegar, né, à região do continente americano, lá na América Central. A segunda questão aqui, né, pessoal? A respeito da cultura dos povos pré-colombianos, podemos afirmar que, letra A, astecas, maias e incas possuíam culturas bem similares? Letra B, culturalmente em nada contribuíram? Letra C, todos eram monoteístas? E a letra D, a cultura de cada povo era rica e complexa. Então, pessoal, qual seria a resposta correta aí
com respeito, né, à cultura dos povos pré-colombianos. Então vamos observar que a resposta correta seria a letra D, né? A cultura de cada povo era rica e complexa. Então eles não eram, né, não tinham culturas idênticas, né? Isso pode até botar por terra aquele famoso preconceito, né, alguns dizem, índio é tudo igual, né? Então esses indígenas não eram iguais, eles tinham as suas diferenças, né? A sua cultura, a sua religiosidade tinham diferenças, assim como tem ainda hoje, né? Índio não é todo igual, não são todos iguais, existem as diferenças, né, de cultura. Então não podemos simplesmente pegar e colocar todos como sendo apenas índios, existem essas diferenças culturais, né? Então, pessoal, era isso. Obrigado pela atenção de todos, né? Esta aula está disponível na plataforma Eduque e até uma próxima aula.